Uma avaliação pública devastadora vinda da Europa acaba de atingir em cheio os bastidores do Ninho. O que foi dito na Itália sobre a conduta de uma das nossas joias é inadmissível para o padrão do melhor da América. E o clima institucional pesou após esse recado direto sobre o futuro do atleta. Fala, nação rubro-negra! Hoje você descobre a verdade sobre esse choque na Itália e o detalhe estratégico do retorno monumental a um palco histórico após 23 anos. Segura aí! Cansado de fake news? Se inscreve e metralha o like para blimbar sua informação. Sem enrolação, vem comigo! Meus amigos, o que está acontecendo agora na Itália não é apenas uma notícia de bastidor. É um alerta vermelho institucional que atinge diretamente o coração do Ninho do Urubu. Segundo informações que repercutem fortemente no cenário internacional e foram confirmadas por veículos que acompanham o dia a dia do futebol europeu, o técnico do Pisa, Alberto Ghilardino, nada menos que um campeão do mundo pela Itália, veio a público para fazer uma declaração que caiu como uma bomba estratégica na Gávea. Ele foi direto, foi visceral e usou uma palavra que não deveria existir no dicionário de quem veste a camisa do Flamengo, mesmo que por empréstimo: preguiça. Ghilardino não poupou as palavras ao falar do Lohan, essa nossa joia de apenas 19 anos. Ele reconheceu a técnica, disse que o garoto tem algo diferente, aquele lampejo de craque, mas disparou que precisa eliminar a preguiça nos treinamentos para que ele realmente possa fazer grandes coisas. Nação, isso aqui é um choque de realidade escandaloso. Estamos falando do melhor da América, de uma instituição que investe milhões na base para exportar excelência. E ouvir de um treinador europeu que o nosso ativo está sendo negligente no dia a dia é, no mínimo, inadmissível. Vamos analisar o impacto disso no Império. O Flamengo hoje não é só um clube de futebol, é uma potência de exportação de talentos. Quando um jogador nosso sai daqui e recebe esse rótulo de preguiçoso em uma vitrine como o futebol italiano, isso desvaloriza a marca. É um movimento estratégico perigoso. O que o mercado europeu vai pensar das próximas joias que saírem do Ninho, que são talentosas, mas não têm entrega? Isso é vergonhoso para a nossa história de trabalho e suor. O Flamengo é o centro do universo rubro-negro, mas no mercado global, a nossa reputação depende da postura de quem carrega o nosso DNA. Olhando para os números do Lohan no Pisa, a situação se torna ainda mais preocupante. Ele chegou em agosto, estreou fazendo gol contra o poderoso Napoli e todos pensamos: lá vai mais um garoto do Ninho dominar o mundo. Mas depois disso, o que vimos foi um hiato de 2 meses sem sequer entrar em campo. Foram apenas 128 minutos em 8 partidas. É um aproveitamento pífio para quem tem o potencial que ele tem. O scout do Flamengo deu o sinal verde para esse empréstimo, justamente para ele ganhar rodagem, para ele sentir o rigor tático da Itália. Mas parece que o choque cultural e profissional está sendo mais forte do que a vontade de vencer. Eu pergunto a você que vive o Flamengo 24 horas por dia: você concorda com essa exposição pública do Ghilardino ou você acha que a diretoria do Flamengo deveria intervir imediatamente para proteger o patrimônio e entender o que está acontecendo nesse treinamento? Porque, para mim, o silêncio aqui seria um erro estratégico monumental. Essa situação me obriga a fazer uma comparação histórica que dói, mas é necessária. Quantos talentos inacreditáveis nós já vimos passar pelo Flamengo e se perderem justamente por essa falta de entrega? Lembram de jogadores que tinham o mundo aos pés? Técnica de sobra, mas que achavam que apenas o nome bastaria? O Flamengo já cometeu o erro vergonhoso de ser leniente com a falta de foco no passado. Por outro lado, olhem para o exemplo de garotos como o João Gomes ou o Vinícius Júnior. O que levou esses moleques ao topo não foi apenas o talento, foi a fome, foi a ausência total dessa preguiça que agora o Ghilardino aponta no Lohan. O Lohan tem uma intuição tática e uma batida na bola que são grandiosas. Mas sem o suor, a técnica se torna fumaça. O Pisa vive uma situação desastrosa, com 6 derrotas e 2 empates nos últimos jogos. O time está afundando e o técnico está buscando bodes expiatórios ou soluções desesperadas. Se o Lohan não entender que ele é o representante do maior clube das Américas ali, ele vai ser triturado pelo sistema europeu. E se ele não vingar na Itália, qual é o plano B da diretoria? Trazer de volta um jogador com o selo de difícil de treinar. Isso diminuiria o valor dele de forma irreversível. O Flamengo precisa agir como o soberano que é: mandar um representante, conversar com o atleta, cobrar o profissionalismo que a Gávea exige. Não podemos aceitar que um ativo de milhões seja tratado dessa forma e, pior, que ele dê motivos para ser tratado assim. Você, torcedor, acha que o Lohan ainda tem jeito de ser aquele craque imbatível que a gente esperava, ou você acha que esse tipo de comportamento já é um sinal de que ele não vai aguentar o peso da responsabilidade de ser um profissional de elite? A rigidez da diretoria deve ser aplicada agora ou devemos passar a mão na cabeça por ele ser jovem? Se o que discutimos agora há pouco sobre a postura de uma das nossas joias na Europa te deixou em alerta,
O que eu vou revelar sobre este segundo ponto é um divisor de águas institucional no planejamento do início desta temporada. Estamos falando de um retorno que mexe com a memória afetiva, mas que exige uma frieza estratégica monumental por parte da diretoria. Foi informado oficialmente que após um hiato de nada menos que 23 anos, o Flamengo voltará a pisar no gramado do estádio Moça Bonita para enfrentar o Bangu. É um anúncio que parece simples, mas que carrega camadas de complexidade que só quem entende a grandeza do melhor da América consegue captar. O clube mandante já confirmou todos os detalhes para essa partida na próxima quarta-feira, dia 14, e os laudos técnicos foram aprovados. Mas não se engane, o retorno ao subúrbio não é apenas um passeio nostálgico. Analisando o impacto no Império, esse movimento mostra a força do Campeonato Carioca em tentar levar o Flamengo, o maior produto comercial do continente, para os estádios tradicionais. Contudo, a nossa gestão precisa ser impecável. Jogar em Moça Bonita, com o calor asfixiante do Rio de Janeiro e as condições de gramado que historicamente são inferiores aos grandes palcos, exigem um cuidado grandioso com a integridade dos nossos ativos. O planejamento estratégico aqui é o que realmente separa os profissionais dos amadores. O Flamengo terá uma sequência frenética. Teremos o duelo antecipado contra a Portuguesa no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e logo depois o confronto com o Bangu. Mas aqui entra o ponto crucial da análise técnica. O retorno do elenco principal às atividades acontece no dia 12, mas a decisão institucional é manter o Sub-20 para este jogo em Moça Bonita. É uma decisão correta? É uma decisão segura. Se olharmos para o passado, o Flamengo já cometeu erros vergonhosos ao expor seus principais jogadores em gramados precários logo no início de preparação, resultando em lesões que comprometeram toda uma temporada. Preservar o elenco principal para o clássico com Vasco no dia 21 e principalmente para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians no dia 1º é um movimento de autoridade máxima. Precisamos comparar esta situação com anos anteriores, onde o Flamengo subestimou a logística do estadual. Quem não se lembra de temporadas onde o foco foi perdido em viagens desgastantes e estádios sem estrutura, refletindo em um rendimento pífio nas competições continentais? O Flamengo é o melhor da América e cada passo, até mesmo um jogo contra o Bangu, deve ser tratado com uma precisão cirúrgica. Moça Bonita é um palco histórico, sim, mas o Flamengo de 2026 é uma máquina bilionária que não pode se dar ao luxo de improvisos. E se o Sub-20 não der conta do recado? E se a pressão da torcida em Bangu, que não vê o manto sagrado de perto há mais de 2 décadas, exigir a presença de estrelas? A diretoria precisa ser firme. O planejamento estratégico não pode ser quebrado por clamor popular momentâneo. A verdadeira glória está em levantar as taças que virão em fevereiro e março. Eu pergunto a você que está assistindo, você prefere ver os garotos do Ninho ganhando rodagem em um estádio raiz como Moça Bonita ou acha inadmissível que o torcedor do subúrbio não veja os titulares em campo após 23 anos de espera? É um debate ético e profissional que divide opiniões, mas a minha posição é clara. A instituição está acima de qualquer desejo individual. O cenário é de transição. O retorno dos profissionais aos treinos enquanto a base segura o rojão no Carioca é a prova de que o Flamengo possui 2 elencos capazes de dominar o cenário nacional. Mas cuidado, o Bangu em casa é sempre um adversário traiçoeiro e o gramado de Moça Bonita será um teste de fogo para a técnica dos nossos jovens. Se vencermos com autoridade, reafirmamos que o DNA rubro-negro é imbatível em qualquer solo. Se tropeçarmos, a pressão sobre o técnico do elenco principal já começa antes mesmo dele estrear no clássico. E agora, para fechar com chave de ouro e responder o que todo mundo quer saber, chegou a hora da verdade. A decisão de jogar com o Sub-20 em Moça Bonita é o maior acerto deste início de ano. O Flamengo não pode, sob hipótese alguma, colocar em risco a preparação física para a Supercopa. O título contra o Corinthians é a prioridade absoluta do Império neste primeiro trimestre, e usar o estadual como laboratório para a base enquanto protege os titulares é a marca de uma gestão que pensa grande e age como soberana do continente. Hoje, analisamos o choque de realidade vudo da Itália sobre a postura do Lohan, um alerta inadmissível que exige correção imediata da nossa joia. Também destrinchamos o retorno histórico à Moça Bonita, uma decisão estratégica de usar a base para preservar o elenco principal, visando a decisão da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. O Flamengo segue agindo com a autoridade de quem domina as Américas.
Se você quer continuar recebendo essa análise visceral sem filtros e com a profundidade que só o melhor da América merece, você precisa estar aqui todos os dias. Não perca nenhum detalhe da nossa caminhada rumo à glória. Inscreva-se agora, ative o sininho de notificações e faça parte da nação que mais entende de futebol no mundo. Aqui, a informação é verídica e o Flamengo é tratado com a grandiosidade que sua história exige. O seu lugar é aqui, na torcida rubro-negra. Até a próxima e tamo junto!